Olá, amigos da Velocidade! Sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio da China, segunda etapa do Mundial da Fórmula 1, com vitória de Oscar Piastri, Lando Norris na segunda colocação e George Russell completou o pódio. Antes de falar sobre essa corrida, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui da Alternativa Esportes. Por apenas R$ 2,99 por mês, você assina o Fidelidade Alternativa e tem acesso a um mundo infinito de vantagens. Para começo de conversa, você tem leitura e resposta prioritária de comentários, emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do canal e tem acesso antecipado aos vídeos do Velocidade Alternativa. Quem assina o Fidelidade Alternativa chega na frente, não perca mais tempo, abra já sua asa DRS, clica aí no Seja Membro e venha fazer parte dessa família. Agora sim, meus amigos, vamos falar desse final de semana na China que teve muita repercussão depois. Já vou dar alguns spoilers aqui. A bomba da semana se trata da demissão precoce de Liam Lawson da Red Bull. Sim, a máquina de moer carreiras está de volta e dessa vez foi afiada com duas corridas, 2 finais de semana, 2 corridas tradicionais e uma sprint, e Liam Lawson não é mais piloto da Red Bull. Isso não é novidade, já aconteceu em outras temporadas. Gasly, Albon são pilotos que foram demitidos no meio da temporada, mas não tão cedo. Vamos lembrar aqui, Liam Lawson foi trazido para a Red Bull, na verdade para a Racing Bulls, a escuderia de academia da Red Bull, ali em 2023. Ele foi trazido de emergência quando o Ricciardo quebrou o braço. E aí depois ele foi ficando, agradou. Em 2024 substituiu o próprio Ricciardo, mas aí por falta de desempenho, e tinha um contrato com o grupo Red Bull até o final dessa temporada. Foi levado à escuderia principal depois que o Sérgio Pérez foi demitido por mau desempenho, mas aí o Pérez já vinha numa espiral de maus desempenhos há muito tempo. E o Liam Lawson assume esse carro selvagem que é o RB21, nitidamente não é o melhor do grid, mas o Liam Lawson, com pouquíssima experiência, como vamos ver aqui, não conseguiu atingir as expectativas altíssimas especuladas pelo Christian Horner e pelo Helmut Marko. E para seu lugar, Yuki Tsunoda. Eu pensei que nunca fosse ver o Yuki Tsunoda vestindo Red Bull, mas isso vai acontecer, adivinha só, na iminência do Grande Prêmio do Japão. E por que isso é tão importante? Porque a Red Bull, por mais que coloque ali no seu nome de equipe que ela corre com motores Red Bull Powertrains, a grande verdade é que até 2024, até o final dessa temporada, na verdade, a Red Bull anda com a motorização da Honda. A Honda só não dá mais o nome aos motores. Ela está saindo, é o seu último ano, nesse último ano de regulamento. E o que acontece? Ano que vem vai ser o contrário. A partir do próximo regulamento, a Red Bull vai fazer o seu próprio motor, mas ele terá o nome da Ford. É uma coisa meio doida, mas o mundo publicitário explica. E a Honda saindo com o seu único piloto dentre os 4 do grupo Red Bull, que é um piloto japonês e um piloto patrocinado pela Honda, o Yuki Tsunoda não tem assento para o ano que vem, ele entra muito leve nessa brincadeira. Mas entra com um sério compromisso, Porque ao mesmo tempo em que ele entra descompromissado, querendo ali fazer o seu contrato para o ano que vem, o que acontece? A Red Bull vai se fiar nos resultados. O Helmut Marko fez questão de garantir que o Yuki Tsunoda fica até o final de 2025. Mas o que Helmut Marko fala não se escreve, meus amigos. Então, Yuki Tsunoda será piloto. É claro que o Pix da Honda deve ter sido muito generoso para ele ser colocado já no Grande Prêmio do Japão no próximo final de semana. Então vamos acompanhar com muita atenção, porque Liam Lawson agora foi rebaixado para a Racing Bulls e vamos ver como ele vai lidar nos próximos 22 finais de semana. Ou se a Red Bull não inventar de botar um outro novato no meio da temporada, não duvide de nada. O grupo Red Bull me parece que está ruindo por dentro e olha, nem o Verstappen ficou satisfeito com essa mudança. Se o Verstappen não ficou satisfeito, é porque teremos grandes reviravoltas ainda nesse ano.
Bom, vamos passar diretamente para o final de semana, né, do Grande Prêmio da China, que foi afetado inevitavelmente pelo falecimento de Ed Jordan, né, na iminência do Grande Prêmio da China. O mundo da velocidade tomou conhecimento do falecimento do Ed Jordan, ele que lutava contra um câncer, morreu aos 76 anos e esse fez de tudo, absolutamente tudo, no esporte a motor. Foi piloto na base, foi chefe de equipe, diretor de equipe, teve a sua própria equipe, né, com seu sobrenome, a Jordan. Quem não se lembra, né, quem tem aí os seus 35, 40 anos, vai se lembrar das pinturas icônicas da Jordan, aquele amarelo maravilhoso dos anos 90. Uma equipe bem simpática, né, e que deu chance para muita gente no seu começo de carreira. Só para citar alguns aqui, Damon Hill, Rubens Barrichello e Michael Schumacher. Não preciso falar mais nada, né? O legado da Jordan, né, passou por outros nomes, outros donos, é a atual Aston Martin, que inclusive fez questão de homenagear o Ed Jordan no final de semana da China, homenageando ali na carenagem do carro. Bom, e vamos falar propriamente do Grande Prêmio da China? A primeira sprint da temporada foi lá no circuito de Xangai, totalmente recapeado, e isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado bom da pista ser novinha, recapeada, é que o asfalto novo, os pilotos se adaptaram muito bem e conseguiram baixar vertiginosamente os tempos de volta. O lado ruim é exatamente o fato da China não ter muitas categorias de suporte. Nesse final de semana, nós só tivemos a categoria feminina, a F1 Academy, e aliás, um rápido parênteses aqui, uma das nossas brasileiras na categoria, a Rafa Ferreira, mandou bem demais, saiu lá de trás em 2 das corridas e conseguiu chegar nos pontos. Parabéns, Rafa, pelo grande desempenho. E só tinha a F1 Academy, né, a categoria feminina, não tinha nem Fórmula 2, nem Fórmula 3, e num ano em que a gente tem 6 novatos, né, desses 6 novatos, só o Jack Durham passou por lá, só tinha andado por lá, mas na base, há muitos anos atrás, ele quando corria nas categorias asiáticas, Jack Durham, que é australiano. Inclusive, ele no treino livre de número 1, aliás, o único do final de semana como sprint, ele acabou tendo um problema com a sua Alpine, então provocou uma bandeira vermelha já no começo da sessão. E os outros novatos também não tiveram melhor sorte, não, muito pelo contrário, acabaram saindo da pista, trazendo bastante areia, não se adaptando muito bem com as condições adversas do circuito de Xangai. Nessa primeira e única sessão de treinos livres, o Norris foi o mais rápido, com 1:31.504, completaram os 3 primeiros, o Leclerc e o Piastri. O segundo trabalho da sexta-feira foi justamente a classificatória para a Sprint Race, né? O primeiro trabalho do sábado. E nessa sessão, adivinha quem rodou logo no SQ1, né? O Sprint Shootout, já na sua primeira sessão. Jack Durham, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg e Liam Lawson. Olha aí o prenúncio do final de semana ruim que aguardava o neozelandês, né? Isso significa que o nosso Bortoleto mais uma vez passou para o Q2, o SQ2 no caso, com o lixo de carro que tem nas mãos, conseguiu tirar champanhe de pedra o Gabriel Bortoleto, ele que acabou sendo eliminado no SQ2, né, como a gente esperava. Alonso, Berman, Sainz, Bortoleto e Radiar foram os 5 eliminados da segunda sessão no Sprint Shootout, o SQ2. E aí o SQ3, aquele momento em que todo mundo é obrigado a usar pneus macios, na hora da grande decisão tivemos Hamilton marcando o tempo mais rápido e ao seu lado largou o Max Verstappen. Piastri e Leclerc fizeram a segunda fila, com Russell e Norris na terceira. Quarta fila para Antonelli e Tsunoda, olha aí já mostrando o potencial o Tsunoda, e Albon e Stroll fizeram a quinta fila. Registro aqui, depois do treino, da Sprint Shootout, o Nico Hülkenberg teve alguns problemas com o carro e resolveu trocar absolutamente tudo e largar direto do pit lane. Não fazia muita diferença porque a Sauber não esperava tantos pontos assim na sprint, né? Então tinha margem para manobra. Bom, no sábado, o primeiro trabalho de pista foi justamente a Sprint Race. Eu já vou deixar aqui bem claro que, como quase todas as sprints,
Não teve lá grandes emoções, né? A largada praticamente definiu a prova, com algumas exceções, não que alguém esteja surpreso. Logo na largada, o Hamilton conseguiu segurar muito bem o ritmo do Verstappen e as McLaren partiram para cima do Verstappen, sem muito sucesso. Na volta de número 15, já no finalzinho, é que o Piastri finalmente conseguiu tomar a segunda posição do Verstappen, e é porque a Red Bull acabou com seus pneus muito rapidamente. Estava claro que a degradação era maior do que o esperado pela Pirelli, e o pneu médio em velocidade não duraria as 19 voltas no ritmo que o Verstappen estava imprimindo para tentar chegar no Hamilton. Com isso, o Piastri passou e logo na volta 17, finalzinho de prova, antepenúltima volta, o Norris, depois de uma grande batalha, finalmente conseguiu passar o Stroll pela 8ª colocação. Para quem brigou até o final do campeonato no ano passado pela ponta, o Norris decepcionou um pouquinho na sua classificação e isso atrapalhou bastante o final de semana dele. Bom, e lá na frente, o Hamilton, deitado eternamente em berço esplêndido, conseguiu a sua primeira vitória vestindo vermelho. Eu sei, é uma vitória em sprint race, não entra para as estatísticas, mas foi a primeira vitória do Hamilton nesse formato de sprint race também. Muito saudado pelo público chinês. No pódio, digamos assim, da sprint, ele teve companhia do Piastri e do Verstappen. Entre os pontuadores também tivemos Russell, Leclerc, Tsunoda, Antonelli e Lando Norris. Registro aqui a barbeiragem do Jack Durham no finalzinho da prova, que jogou o Bortoleto lá para baixo. Ele tinha condição de terminar um pouquinho mais à frente, mas foi acertado pelo australiano no ponto ali, no hairpin, bem perto do encerramento da volta, e aí não teve jeito, né? O Bortoleto perdeu algumas posições, fechou em 18º. E aí vamos para o segundo trabalho do sábado, a classificação da corrida de domingo. E na primeira sessão, veja só quem rodou: Gasly, Berman, Durham, Bortoleto e Lianos. De novo na última colocação. A gente sabe, a Red Bull não é o melhor carro do grid, especialmente em 2025, mas tem muito mais carro do que a Sauber, do que a Haas, né, de que outras escuderias que ficaram à frente do Lianos. Esse resultado acabou culminando, como a gente disse no começo do vídeo, na demissão do neozelandês. Bom, na segunda sessão do sábado, né, nós tivemos também o Ocon, Hülkenberg, Alonso, Stroll e Carlos Sainz sendo os eliminados. Ou seja, passaram aí praticamente aquelas carinhas conhecidas para a sessão decisiva e brilhou a estrela de Oscar Piastri, que marcou o tempo mais rápido. Ao seu lado, George Russell, com Norris e Verstappen fazendo a segunda fila, Hamilton e Leclerc fazendo a terceira. Mais uma vez a Ferrari decepcionando, né? Se esperava muito da Ferrari em volta de classificação. Na quarta fila, Hadjar e Antonelli, Tsunoda e Albon fizeram a quinta fila. E eu registro, né, o Lianos, depois desse treino horroroso, aí ele fez a mesma coisa que o Hülkenberg, resolveu largar do pit lane, mexeu em absolutamente tudo quanto é peça no carro para ver se salvava o final de semana na corrida longa. Bom, passando para o domingo, a grande dúvida não era nem a chuva, né, que até se esperou, teve uma possibilidade de chuva no finalzinho da prova que acabou não se concretizando. Mas a grande dúvida é se uma parada seria suficiente. Quase todo o grid largou de pneu médio para colocar o duro ali pela volta 14, 18, mais ou menos essa era a expectativa, e a dúvida era, vai dar para fazer uma parada só? Bom, com o asfalto novo a gente vai descobrir isso já já. Quase todo o grid largou de pneu médio, né, o C3 no caso, e a exceção de Stroll, Berman e Lawson, que optaram por largar direto de duro, uma estratégia diferente, mais arrojada. Na largada, Norris e Russell tiveram um bom duelo logo na largada. O Russell conseguiu a segunda colocação, o Verstappen se deu mal, foi atrapalhado ali, ultrapassado pelas Ferraris e caiu para a sexta colocação. O Bortoleto lá atrás, no meio da confusão, rodou sozinho e já deu uma prejudicada no seu jogo de pneus, então logo na primeira volta ele já veio para trocar para pneu duro. O Hamilton se tocou com o Leclerc, pior para o monegasco, né? O Charles Leclerc teve problemas durante toda a prova. A Ferrari optou por não trocar o bico
do seu piloto do carro 16, até porque ele não estava perdendo tanto desempenho assim. E aí a gente passa para a primeira rodada de pitstops logo a partir da volta 11. Veja só, a janela prevista pela Pirelli era na volta 12 e na 11 já tinha gente parando, no caso foi o Gasly. Na volta 8, bem antes, já tinha gente reclamando que o pneu estava esfarelando, lembrando, quase todo o grid largou de médio, não era para isso acontecer. O Tsunoda, Ocon e Durham pararam na volta seguinte, né, a 12, e aí os primeiros ponteiros a parar foram Hamilton e Verstappen na volta 14. Piastri e Russell, que estavam logo lá na frente brigando pela ponta, pararam nos boxes na volta 15. Na volta seguinte, a 16, Norris e Leclerc seguindo a estratégia. Como eu disse, Leclerc não trocou o bico. Dessa galera aí da frente, o Albon foi o único maluco, né, o grande conservador de pneus do grid, que conseguiu parar apenas na volta 21 para colocar o pneu duro. Na 27, o Berman, daqueles, né, que largaram de duro, colocou o médio. O Lawson também parou mais ou menos ali pela volta 27 e 28. E 10 voltas depois, Lance Stroll conseguiu fazer a sua parada. Veja, a corrida da China, 59 voltas. 56 voltas. O Stroll conseguiu fazer 37 delas com pneu médio, realmente levou aliás, com duro, né? E aí sim que ele colocou o médio, fez uns primeiros tintes sensacional o Lance Stroll e acabou se pagando essa aposta. Na volta 38, o Hamilton, já prevendo que não teria desempenho para conseguir fazer com uma parada só, né? O carro da Ferrari estava gastando bastante pneu, resolveu entrar no box, mas ele colocou um duro que tirou completamente qualquer chance de pódio para o carro de número 44. Claro, ok, beleza, ele não tinha pneus médios novos disponíveis, teria que colocar um usado, mas de qualquer forma a Ferrari errou nessa estratégia e acabou jogando fora um possível pódio do Lewis Hamilton, que ficou muito longe do Verstappen e de outros adversários ali na parte de cima. Só ele parou, nem Leclerc, Russell, Norris, Verstappen, essa galera lá de cima não parou mais. Fez uma parada se segurando, né, se mantendo ali na maciota, mas acabou que ninguém foi para o box uma segunda vez. E aí, a gente teve pouquíssimas grandes emoções no final da prova, né, apenas o Norris reclamando de problemas de freio na volta 48, ele dizia que o freio estava um pouco leve demais, estava muito solto, provavelmente por algum problema mecânico que não daria para resolver até o final da prova, e isso abriu o caminho para que o Piastri vencesse sem o menor problema. Não houve briga entre as McLarens e o Piastri vence a primeira dele na temporada. Dobradinha da McLaren com o Russell na terceira colocação. E aí a gente vai para o pós-corrida. Na China, a corrida não acabou na bandeirada. Isso porque 3 carros foram desqualificados nas inspeções pós-corrida. Pierre Gasly, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. O caso do Gasly é a mesma coisa do Leclerc. Peso mínimo. Ou seja, o conjunto tem que pesar 800 quilos, tanto antes quanto depois da prova. Acontece que, e aí eu vou para a explicação oficial da Ferrari, que pediu desculpa, disse que não tinha nenhuma malícia, né, não teve intenção de ter um ganho real com essa história. A Ferrari disse que, olha, a degradação de pneus foi muito grande e o Leclerc não conseguiu juntar peso no final da prova para atingir os 800 quilos. Quando tirou aquela amostra de combustível, acabou que tanto o carro do Gasly quanto o do Leclerc pesaram abaixo dos 800, então desclassificação sumária. No caso do Hamilton foi diferente. Foi a prancha do assoalho que estava desgastada demais. A especificação é até 10 milímetros. Em 3 lugares ela teve mais desgaste, ou seja, chegou com espessura menor do que o mínimo aceitável de 9 milímetros, né? Em alguns lugares foi medido 8,5, então não tem jeito, né? O Hamilton, inclusive, já foi desqualificado por esse mesmo motivo, você deve se lembrar, lá no Grande Prêmio dos Estados Unidos em 2023, quando, por coincidência, o Leclerc também foi desclassificado naquela prova, lembrando que em 2023 o Hamilton estava na Mercedes. Então, esse desgaste da prancha é motivo, sim, para desclassificação sumária, não tem nem o que reclamar. Então, veja só,
A Ferrari saiu da China na corrida principal sem marcar pontos e isso tá custando muito caro já no começo da temporada na classificação do campeonato, como a gente vai ver a seguir. Então, aí a gente passa para os reais pontuadores, aqueles que cruzaram na pista foram uns, os reais pontuadores e suas posições foram outras. Vamos lá. Pódio, como você já sabe, Piastri, Norris e Russell, Verstappen, Ocon, Antonelli, Albon, Berman, Stroll e Sainz, aqueles que terminaram pontuando no Grande Prêmio da China na corrida principal. Dito isso, vamos passar então para o sobe e desce e ver quem mandou bem e quem mandou mal neste final de semana. Bom, meus amigos, eu começo o sobe e desce, não poderia ser diferente, falando da corridaça que fez o Oscar Piastri. Soberano no final de semana, vai dar trabalho para o Norris. A McLaren oficialmente diz que até aqui, até essas 2, 3 primeiras corridas do ano, não tem nenhum primeiro piloto, não tem ninguém favorito e só depois é que eles vão adotar as regras de primeiro piloto. E o Piastri vai dar muito trabalho, seu Lando Norris que põe as barbas de molho e começa a se dedicar mais. Claro, ele teve problemas mecânicos nessa etapa, mas o Piastri vem aí, vem com tudo e é um forte candidato ao título em 2025. Sim, tá só no começo, mas eu acredito que o Piastri vai brigar por essa taça lá na frente, ou pelo menos atrapalhar a vida do Norris. Também gostei muito do final de semana do Oliver Bearman. Na corrida ele fez um show de ultrapassagens, teve uma estratégia de corrida muito interessante, poderia ter sido eleito o piloto do dia, mas a votação do público foi uma e a minha opinião é outra, não tem problema nenhum quanto a isso. Gostei também do final de semana do Tsunoda, classificou muito bem, terminou lá em cima, vendo o seu agora ex-rival, digamos assim, né, o Lawson, chafurdar o final de semana inteiro e tomou a vaga do cara. Eu sei, tem todo um contexto por trás, a gente não é inocente, sabe muito bem das pressões que a Honda pode vir a fazer, mas é isso. Tsunoda, agora é a sua grande chance. A Red Bull tem a chance de corrigir um grande erro que ela fez na pré-temporada, aliás, no começo, né, na pós-temporada, ao demitir o Pérez e colocar o Lawson no lugar, quando o Tsunoda tem muito mais experiência e muito mais cacife para conseguir pontos para a escuderia austríaca. E se eu falei bem de Tsunoda, não tem jeito. Tenho aqui que criticar justamente o Liam Lawson, né, rebaixado após 2 corridas, chegou cheio de marra, era um tigrão quando estava na Racing Bulls e partindo para cima do Pérez, dando passão aqui, dando o dedo ali. Chegou na hora de pegar o carro selvagem, o RB21, e não conseguiu se controlar, não conseguiu se manter na pista, largar 2 vezes na última colocação, quando você tem banheiras com rodas, como é o caso da Haas, como é o caso da Alpine, como é o caso da própria Sauber. Realmente um desempenho pífio, patético, e o Lawson vai ter que remar muito se quiser manter o seu emprego na Racing Bulls. O sinal de alerta está ligado. Eu espero que o psicológico dele não seja abalado, mas de qualquer forma o Liam Lawson vai ter que trabalhar muito nesse restante de ano na sua nova velha escuderia. Também não gostei do final de semana do Jack Durham, né? Mais um, pressionadíssimo. Quando você tem um Franco Colapinto no banco de reservas, já trazendo patrocinador para a escuderia e você não está apresentando desempenho, meu amigo, teu chefe de equipe é Flávio Briatore, ele vai te limar. E olha, se eu fosse o Franco Colapinto, eu já estaria comprando as minhas passagens para o circuito Gilles Villeneuve e fazendo a medida do assento, fazendo a medida do macacão, porque seu Jack Durham não vai durar nem metade da temporada se continuar como está. Também não gostei do final de semana do Verstappen. Ok, 4º lugar na corrida principal, não foi afetado pelas desqualificações? Ok, mas é muito pouco para quem é 4 vezes campeão do mundo consecutivamente e nesse ano de 2025 não tem o melhor carro e não está indo nem para o pódio. É muito pouco para Max Emilian Verstappen. Vamos torcer pela melhora do tetracampeão do mundo. Agora, meus amigos, que eu já disse quem mandou bem e quem mandou mal, eu não tenho outra coisa a dizer. É hora das classificações. No Mundial de Pilotos, veja só quem é o líder. Lando Norris, 44 pontos. Pela primeira vez ele está na liderança do campeonato e se mantém lá. Verstappen é o segundo com 36.
Um pontinho atrás vem George Russell com 35, um pontinho atrás vem Oscar Piastri, 34, e Antonelli é o quinto lugar com 22. No Mundial de Equipes, as construtoras têm, por enquanto, a liderança da McLaren, 78 pontos, somou mais de 50 pontos nesse final de semana que tem sprint, a McLaren mandou bem demais. Segunda posição é da Mercedes, 57, a Red Bull vem em terceiro com 36, a Williams está empatada com a Ferrari, meus amigos, 17 pontos para cada uma, eu não pensei que fosse ver isso logo no começo dessa temporada. A Haas vem logo atrás com 14 pontos e aqui para registro, em duas corridas, na verdade três, duas corridas longas e uma sprint, a Alpine é a única equipe que não conseguiu somar um pontinho sequer. Bom, meus amigos, classificação já foi, então eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Próxima corrida é no próximo final de semana. O Grande Prêmio do Japão vem aí e você vai acompanhar muita emoção em mais uma madrugada, aliás, 3 madrugadas, 4, né? É um final de semana de 4 dias aqui no Brasil e teremos os trabalhos de pista abertos já na noite de quinta para sexta-feira, dia 3 de abril, 11h30 da noite, o Treino Livre 1. O Treino Livre 2 toma partido na sexta-feira, às 3 da madrugada. Aí a gente volta ainda na sexta-feira com o Treino Livre 3, às 11h30 da noite. Já na madrugada de sexta para sábado, o classificatório às 3 da manhã. E no domingo, 2 da manhã, sempre nos horários de Brasília, a largada para 53 voltas de muita emoção. Lembrando que o circuito do Japão, o circuito de Suzuka, tem apenas uma zona de DRS e é o único circuito do calendário, como ele tem um formato em 8, ele é o único circuito em formato anti-horário e horário ao mesmo tempo. Pneus disponíveis nessa etapa C1, C2 e C3, a gama mais dura, e eu não sei vocês, mas eu estou muito ansioso para ver Yuki Tsunoda de Red Bull. E você vai saber de tudo aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade no YouTube. Eu estou ansioso demais, meus amigos, que vem o Grande Prêmio do Japão. Boa semana a todos e a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau!